Olá, amigos e parceiros da Águia Empreendedora, treinamento e consultoria empresarial. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Suelen e tenho o imenso prazer e honra de, junto com o professor Eric Brasil, idealizador e fundador da Águia Empreendedora, dar início, junto com vocês, a mais um novo treinamento extremamente importante para a época em que nós vivemos. Afinal, quer seja no âmbito empresarial, quer seja no âmbito pessoal, profissional, em qualquer momento da sua vida, você vai precisar de algumas diretrizes importantes que vamos dar aqui. E qual é o nome desse treinamento? Gestão de conflitos, porque você consegue sim gerenciá-los, acompanhá-los e torná-los produtivos e até mesmo impulsionadores do seu sucesso profissional. Como assim, Suelen? Os conflitos? Sim, exatamente. Porque para muitos, conflitos é aquilo que nós temos no nosso dia a dia, em qualquer ambiente, e fazemos questão de esconder, de não falar para ninguém, como se ter conflitos fosse necessariamente uma prova, uma demonstração de que você é alguém ruim, ou de que você é alguém que tem algum tipo de dificuldade de relacionamento. Sim, concordamos que conflitos podem ter esse contexto, mas durante os nossos 5 encontros nesse conteúdo, nós vamos ver que os conflitos, eles podem ser interessantes, produtivos e longe deles ser danosos ou contraproducentes. Então, nós vamos ter vários momentos aqui para conversar sobre os conflitos e desmistificar essa imagem que ele tem. Hoje, no nosso primeiro encontro, nós vamos introduzir um pouco desse conteúdo e falar da importância dos conflitos, mas também, principalmente, comentar com vocês como os conflitos ocorrem, qual é a natureza, qual é o comportamento interessante que devemos ter para dar vazão a conflitos produtivos. Mas não se preocupe, no decorrer desses módulos, nós vamos ter várias informações, como, por exemplo, quais são as características interessantes das gestões que existem hoje em dia, que podem proporcionar dificuldade na resolução de conflitos, ou ainda, que característica de gestão é importante para que você saiba muito bem administrá-los. Que princípios básicos são também interessantes para alguém que precisa gerenciar ou administrar conflitos? Lembrando, isso vale para você que tem uma equipe, isso vale para você que não tem uma equipe? Sim, para administrar seus próprios conflitos, conflitos familiares, conflitos profissionais da sua equipe ou de seus pares, ou ainda com seus superiores. Também vamos falar a respeito do conceito de conflito, qual é a definição, quais são os tipos e, por fim, vamos fazer um fechamento falando a respeito de algumas perspectivas do conflito, bem como a abordagem, como tratá-los. Ficaram curiosos? Espero que sim, porque eu estou ansiosa para falar desse assunto com vocês. Então vamos comigo para a gente começar a falar a respeito da introdução a esse conteúdo de conflitos. Bem, todos nós vivemos num ambiente profissional que faz com que nós tenhamos dificuldade de gerenciar alguns sentimentos, algumas emoções, algumas surpresas que aparecem no nosso dia a dia de trabalho. Isso é normal, como que na empresa ou na família vivemos num caldeirão de emoções. São pessoas diferentes, convivendo diariamente. E nessa convivência, isso proporciona alguns desgastes. Assim como proporciona uma união ou vínculos, também proporciona desgastes. E por isso surgem os conflitos. Mas não me antecipando em falar de conflitos, quero falar, como já falei para vocês, de uma necessidade que faz parte de cada um de nós. E essa necessidade, muitas vezes, quando não satisfeita, pode proporcionar, sim, essa questão dos conflitos que vamos ver mais adiante. Por exemplo, todos nós nascemos com a habilidade inata, que muitos desconhecem, que é a habilidade de negociar. Suelen, você errou, porque eu sou um péssimo ou uma péssima negociadora. Que mentira, você está me enganando. Pelo contrário, todos nós nascemos com essa habilidade inata. No entanto, vamos abordar aqui qual o conceito oficial, profissional da palavra negociação, fato. Mas eu vou provar para vocês que nós nascemos com essa habilidade inata. Por exemplo, talvez quando você era um bebê, e com certeza você talvez não lembra dessa memória, não tem essa memória fixa, mas quando você era um bebê, você talvez chorava para ter atenção. Você chorava para comer. Você chorava, se sentia frio, se sentia alguma outra coisa que te incomodava, porque você ainda não sabia falar. Então, desde pequeno, você usou técnicas ou os recursos disponíveis à sua disposição, que no caso era o choro, para que você pudesse conseguir ou conquistar aquilo que queria. E onde entra a negociação? Nisso.
além de usar as ferramentas disponíveis, o que acontecia? Se você não conseguisse, quanto mais você chorava, mais você levava o tom. Talvez você diga, Suelen, eu fiz isso sem querer, eu fiz isso sem intenção, não tinha noção nem raciocínio, porque eu era um bebê. Concordo, fato. Mas instintivamente você sabia que quanto mais fizesse, talvez você conquistaria o que queria. Assim acontece também nos animais. Os animais, talvez um cachorrinho que você tem em casa, talvez ele lata ou faça várias coisinhas para chamar a sua atenção. E enquanto ele não for satisfeito, ele vai continuar fazendo. Isso é uma habilidade que nós nascemos com ela, de negociação, que nem sabemos que temos, mas que permite que nós consigamos conquistar aquilo que a gente quer. Os pais também nos ensinam sobre negociação. Também, enquanto crianças ainda, nossos pais talvez negociavam com a gente. Não vamos entrar aqui em detalhes, mas talvez você foi aquele menino, aquela menina que tinha dificuldade para fazer as refeições e seu pai sentava do seu lado com a famosa havaianas ou famosa chinela, né, ou outra sandália, na mão e dizendo, come, senão... Bem, aquela bendita sandália era o instrumento de negociação dele. E você tinha que engolir seco aquele alimento. Não estou dizendo que era a melhor negociação, fato. No entanto, era o objeto ou o recurso que eles tinham à disposição para realizar essa negociação. Então perceba que, quer queira, quer não, da forma mais certa ou menos correta, negociá-la faz parte de nós. E dentro do contexto, tirando aí da história familiar para ninguém chorar lembrando do passado, tirando o contexto familiar, nós podemos perceber que a área de gestão hoje, em qualquer segmento, em qualquer situação, quer seja o gestor da sua família, quer seja um gestor religioso, quer seja um gestor empresarial, ele tem noção de que a gestão ela está intimamente ligada em negociar. Talvez você tenha uma equipe de vendedores, uma equipe de funcionários de qualquer espécie, de qualquer área, que tem comportamentos diferentes diante de algumas situações. Talvez você os peça para trabalhar até mais tarde e algum deles trabalhe pensando em receber as horas extras. Mas outro não liga para as horas extras, se preocupa em quando ele vai receber uma folga para aproveitar aquelas horas que ele trabalhou a mais. Ou vai chegar mais tarde, ou ainda se ele pode acrescentar aqueles dias que vão ser formados nessa folga às suas férias. Enfim, percebam, a equipe é a mesma, foi recrutada pela mesma pessoa, trabalham debaixo do mesmo objetivo, com o mesmo gestor, mas tem necessidades diferentes. Quem é pai entende muito isso, porque seus filhos, por mais que tenham a mesma herança genética, têm comportamentos diferentes. Então, queridos amigos da Águia Empreendedora, imagina isso no ambiente profissional. Então, nós temos que convir, né, que todos nós temos muitas dificuldades para controlar o desejo de cada pessoa ao nosso redor, a quem a gente trabalha, a quem a gente serve, de qualquer forma. E com isso, necessita de nós uma grande habilidade de negociação. Suelen, eu estou no curso certo mesmo? Tu falou que o curso era de conflitos, está falando de negociação? Calma, relaxa. Vamos perceber no nosso curso que a negociação está intimamente ligada à gestão dos conflitos. Porque se não compreendermos que temos essa habilidade inata, de certa forma, e que precisa ser só trabalhada, lapidada, e como podemos transformar essa habilidade que nós temos para entender melhor o outro, aí sim nós vamos entender como gerenciar os conflitos lá na frente. Então, vamos devagar que estamos construindo uma escadinha de conhecimento para entender bem esse tema. Querem ver como desde criança vocês aprenderam a negociar? Eu tenho um vídeo para mostrar para vocês como nós aprendemos a negociar desde criança, mas às vezes não foi da forma correta. Então, fiquem comigo e vejam o vídeo a seguir. Bem, mas o que o senhor faz por aqui? Vim procurar o Kiko e o Chaves para ver qual dos dois desenhou a minha caricatura. Olhe. Só falta fritar. O que disse? Digo, não, só falta falar. Digo, não tá nem um pouco parecido com o senhor? Nada. Vou ver se o Kiko está aí. Claro, mestre. Não, eu peguei primeiro, Vem cá. Vocês estão enrascados. Por quê? Sabe quem tá aí na sua casa? Sei, quem está Está lá? lá o monstro do espaço. O monstro do espaço!
faço? É assim que você chama o professor Girafales? Não, a sua mamãe. Você não vai comer a cara? E vocês sabem quem tá aí também? O professor Girafales. E tá querendo descobrir quem desenhou uma caricatura que ele trouxe aí. Nossa! Vão se preparando, hein? É. Chaves, por que você não diz que fez a caricatura dele? Porque foi você que fez. Sim, eu sei. Mas se você disser que fez a caricatura, Eu não digo. eu te dou um sanduíche de presunto. Eu digo sim. Bem, qual dos dois desenhou a minha caricatura? Repito, qual dos dois desenhou minha caricatura? Eu. Então, meus parabéns. Pois este é um trabalho onde se nota os dotes de um grande artista. E, naturalmente, isto merece um prêmio. Você gosta de biscoitos? Sim. Pois esse pacote é só para você. Sim. Obrigado. Perceberam? Esse vídeo, embora seja lúdico e de algo que nós assistimos durante muito tempo, né? Várias gerações assistiram a esses desenhos, né? A esses episódios, seriados que fazem parte da nossa história. Perceba que de uma forma lúdica eu quis mostrar para você que princípios nós aprendemos errados sobre negociação. Às vezes nós aprendemos a negociar baseado numa mentira. No exemplo que eu citei, que vocês viram no vídeo, o nosso amigo Kiko quis que alguém assumisse a culpa por ele. E em troca dessa culpa, que seria uma punição grave, possivelmente, pela autoridade do professor, ele ia receber apenas um sanduíche de presunto. Mas percebeu o que está por trás desse vídeo? Veja bem, alguém negociou com outro algo caro em troca de algo barato. Um sanduíche de presunto. No entanto, esse mesmo sanduíche de presunto era algo extremamente representativo e caro para quem aceitou a negociação, que era o Chaves. O que eu quero mostrar para você? Às vezes nós temos o conceito que negociar é tirar vantagem. Foi bom para mim, mas também foi bom para o Chaves. Mas será que valeria realmente a pena? Ou foi bom para ele porque ele estava numa situação de carência, que para ele o sanduíche de presunto é muita coisa? E outro, em que base nós estamos pautando as nossas negociações? Às vezes vamos à empresa, ou vamos à família, ou vamos negociar algo, e não pense só em compra-venda, e vamos negociar com segundas intenções, com o objetivo de tirar uma vantagem máxima e deixar com que o outro tire a vantagem mínima. É aí que nós precisamos ter mais em mente o conceito de negociação. E eu queria colocar esse conceito na tela para vocês observarem junto comigo. Então, negociador é aquela pessoa que procura atingir um acordo com o seu interlocutor, com a outra pessoa com quem você está negociando, com o objetivo de encontrar um ponto que satisfaça as partes envolvidas no processo. Volta aqui para mim. Perceba, as duas partes têm que estar plenamente satisfeitas, em equilíbrio. Suelen, isso não é possível? Claro que é. Por isso, para negociar, como vamos ver no próximo encontro, tem algumas habilidades que são extremamente necessárias. E uma delas é entender esse conceito de negociação. Por isso que eu quero mostrar para vocês que no âmbito profissional, o mercado ele está em constante mudança. Então, a globalização ela quebrou alguns paradigmas organizacionais, culturais, a internet e outras alianças estratégicas têm feito com que existam fusões e incorporações que nós nunca imaginamos que trabalhariam juntas e hoje são parceiras em prol de um objetivo. Novos modelos de gestão, a ética, a preservação e o cuidado ao meio ambiente, enfim, tudo isso hoje proporciona o sucesso de um negócio. E fez com que todos nós tentássemos aumentar a nossa responsabilidade enquanto negociadores. Então percebam que não são somente as organizações, mas todas as pessoas precisam negociar. E a negociação, ela proporciona que alguém tenha a sensação de que
teve o seu dever cumprido, bem como também proporcionou ao outro a oportunidade de uma parceria e não de um ganho acima ou um ganho, como eu posso dizer, esperado somente por uma parte. Tem um vídeo educativo bem interessante que eu vou já passar para vocês, onde ele vai mostrar alguns passos do negociador que eu queria que vocês acompanhassem comigo. Eu garanto que esses passos vão ajudar vocês a entenderem bem essa introdução que eu quero dar a vocês, para lá na frente vocês entenderem, depois de terem entendido a importância de negociar de forma adequada, de estabelecer essa conversa aberta com quem você está negociando algo, seja teu professor, teu gestor, teu aluno, teu funcionário, teu familiar, você consiga entender por que que uma má negociação, uma má conversa como essa pode gerar um grande conflito. Querem ver uma característica bem importante do negociador? Bem, os bons negociadores, eles têm a vontade de resolver toda e qualquer questão, e isso inclui os conflitos lá na frente, de uma forma cooperativa, participativa, produzindo assim ótimos resultados, como eu já disse, para todos. Ele vai usar uma comunicação natural, vai deixar fluir a conversa de uma forma estruturada e organizada e vai se preparar bastante para colocar em prática alguns pontos bem importantes que vamos ver aqui. Primeiro, vejam comigo aí na tela. Um bom negociador, ele vai usar suas habilidades de percepção e observação para entender melhor os outros. O objetivo aqui não vai ser analisar e buscar um ponto fraco, que nem lá no vídeo do Chaves, onde alguém analisou que ele era louco por sanduíche de presunto e aí vai fazer com que ele faça coisas terríveis em prol disso. Não, ele vai observar para entender melhor onde pode conquistar aquela pessoa ou torná-la seu parceiro para que ele também fique satisfeito com a resolução que você deseja tomar. 2. Um bom negociador, ele negocia baseado em princípios. Seja esses princípios pessoais ou particulares que ele tem, como também podem ser princípios éticos ou princípios da própria empresa, visto que muitas empresas possuem sua área de gestão, onde tem a missão, visão e os valores que eles respeitam. Então, por isso é muito importante estar atento a eles. Também, um bom negociador é exímio em saber ouvir. É aquela pessoa que, enquanto o seu interlocutor ou alguém com quem ele está conversando fala, ele não fica procurando de que forma ele vai dar uma resposta, e sim ele procura escutar com atenção, faz inclusive até anotações para demonstrar interesse e para não esquecer de nenhum ponto, para que depois possa responder. Diferente do que se imagina e do que se pratica nos dias de hoje, eu não estou aqui na defensiva pensando em como eu vou dar uma resposta que cale você, e sim como eu vou dar uma resposta ou achar uma maneira que viabilize uma relação de parceria entre ambas as partes. Também, um bom negociador, ele se concentra no que há por trás das posições e interesses. Ele percebe qual é realmente a vontade, o desejo daquela pessoa que está negociando e assim procura satisfazê-lo. Muitas vezes ele, assim como você, também está na defensiva e tem dificuldade então de expressar seus reais interesses, sentimentos ou até mesmo preocupação. O bom negociador, como já falado na sua própria definição, ele cria opções de ganhos mútuos, ou seja, nós vamos sair ganhando com essa parceria. Também, ele é flexível e criativo. Quem disse que criatividade e flexibilidade eram palavras para algumas profissões em específico? Por exemplo, um publicitário tem que ser muito criativo, uma pessoa de marketing tem que ser bastante criativa. Amigos e parceiros da Águia Empreendedora, todos nós, em qualquer circunstância, em qualquer empreendimento, em qualquer profissão, precisamos ser flexíveis e criativos. Sim, podemos estar passando por uma recessão, podemos estar passando por uma crise financeira, podemos estar passando por uma pandemia. Nós só vamos sobreviver enquanto profissionais qualificados se formos criativos. E, se querem mudar a palavra, para não usar flexível novamente, adaptáveis. Bem, algumas teorias que estudamos na época de colégio falam que os mais fortes se adaptam ou os mais fortes sobrevivem. Bem, essas teorias podem ser aplicadas nos dias de hoje da forma de que os mais aptos, os mais adaptáveis, os mais flexíveis, aqueles que enxergam oportunidades frente às adversidades, sobrevivem.
Nós aqui na Águia temos um curso muito bacana a respeito de empreendedorismo. E eu falo bastante nesse curso a respeito dessa característica da flexibilidade e da criatividade. Ela é muito importante para um empreendedor, mas para qualquer um de nós, precisamos exercer nossa criatividade e enxergar alternativas. Não somos crianças mimadas que só queremos as coisas do nosso jeito. Então, por isso, é bacana, é importante que a gente tenha essa habilidade. E por fim, apesar do vídeo do Chaves, que é um vídeo lúdico, engraçado, né, longe desse conteúdo profissional que eu tô falando aqui pra você, justamente para quebrar esse gelo, né, para quebrar esse conteúdo, ele mostrou pra gente várias situações meio que erradinhas que nós comentamos aqui que não eram apropriadas. Chega a hora da gente falar de uma coisa certa. Na hora de negociar, se vocês lembram bem do vídeo, o Kiko passou por trás dele o sanduíche de presunto para a mão do Chaves. Uma coisa o Kiko fez, que o bom negociador ele faz. Cumpre com o acordado. Um negociador que usa entrelinhas, que coloca aquele asteriscozinho miudinho lá por baixo e não deixa ninguém ver o que é que ele vai realmente fazer, ou que não cumpre um acordado, esse perde totalmente a sua credibilidade. Vejam comigo, então, a seguir esse vídeo corporativo que fala um pouquinho a respeito, né, de características negociadoras, bem como também de um comportamento empresarial adequado nesse sentido. Vamos lá consolidar o conteúdo através do vídeo? A negociação consiste numa relação de trocas, concessões e resoluções inclinadas à satisfação das necessidades ou interesses de partes opostas. Negociar faz parte do nosso dia a dia, de todo e de qualquer empresário. Uma negociação é um processo que tem por finalidade permitir que duas ou mais partes afastem-se de suas posições divergentes iniciais para irem ao encontro de um denominador comum sob o qual possam alinhar os seus interesses e alcançar um acordo mutuamente aceitável, vantajoso e viável. Veja agora este exemplo. Marcos possui uma microempresa de confecção de roupas femininas e Arthur tem uma pequena empresa de tecidos. Os dois fizeram um acordo para que o fornecimento de tecidos fosse feito todo início de mês. Porém, alguns imprevistos têm feito Arthur atrasar em 10 dias o fornecimento. A empresa de Marcos não pode ficar sem tecidos, pois fica sem matéria-prima para trabalhar. Marcos decidiu procurar Arthur para entender o que estava acontecendo e tentar contornar a situação. Sem a ajuda de terceiros, Marcos marcou uma reunião com Arthur em sua empresa. No dia marcado, Arthur foi ao encontro de Marcos e os dois começaram uma sessão de negociação. Antes da sessão de negociação, Marcos se preparou identificando os problemas que ele gostaria de resolver, definindo os objetivos da negociação, pensando nas concessões que poderia fazer e coletando informações sobre o problema. Logo depois escolheu um local adequado à negociação. Marcos planejou a negociação e se preparou para poder explicar a Arthur os reais interesses dele na reunião. Ao começar a negociação, Arthur e Marcos se cumprimentam e inauguram a conversa. Cada um assume o seu ponto de vista e explica suas posições. Começa então a tentativa de explorar os acontecimentos e explicar alguns pontos do acordo firmado anteriormente. Depois os dois identificam o que causou o conflito e começam a pensar em alternativas para resolver a situação. Cada um pensa em uma solução diferente e eles vão construindo um acordo para solucionar a controvérsia. Assim, cada um faz uma concessão de posições e atitudes e acabam por chegar num acordo. Tanto Marcos quanto Arthur ficam felizes em resolver os seus problemas. Na negociação é assim. As partes conversam entre si, sem intermediação de ninguém, e tentam se entender. Com uma conversa franca, bem intencionada, e cada lado cedendo o que pode ser cedido, o acordo acontece mais fácil e todos ficam satisfeitos. Perceberam no vídeo algumas palavras-chave? Conversa franca, bem intencionada, concessão, que é o mesmo que fazer concessões, que é ser flexível, explorar oportunidades, ganhos mútuos. Bem, foi tudo que a gente conversou aqui hoje. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de forma prática a presenciar a importância de um bom relacionamento profissional baseado na negociação correta. Essa foi a introdução ao conteúdo da nosso treinamento, nosso curso de conflitos. E o que mais vem por aí? Bem, no nosso próximo encontro, nós vamos falar a respeito de algumas características importantes nos gestores que vão trabalhar esses conflitos, como comunicação,
ética, bem como também algumas ferramentas de gestão ou conceitos de gestão que vão ser interessantes. Aí sim, após entendermos que somos negociadores, que temos essa habilidade e responsabilidade sobre isso, que temos conhecimento de gestão e sabemos qual vamos aplicar, estaremos preparados para no nosso terceiro encontro falarmos a respeito do conceito de conflitos e como trabalhá-los. Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro, espero que vocês possam dar uma olhada no material anexo a esse conteúdo e tirem um excelente proveito. Eu vou ficando por aqui, professora Suelen, e nos encontramos na próxima oportunidade, no nosso próximo encontro. A águia vive!